Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, chegamos à lição de número 7, onde nós iremos estudar sobre o perigo da murmuração. É uma lição muito interessante que nos faz estar em alerta diante do nosso comportamento, tanto diante do nosso Deus, como diante do povo de Deus. Quero convidar você a ficar conosco até o final, porque essa lição ela tem muitos conselhos práticos para nós termos uma vida vitoriosa nessa existência e ainda nos conservar na presença de Deus para vivermos eternamente com o Senhor da Glória. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Meus queridos irmãos, vamos primeiro fazer uma análise da leitura bíblica em classe, que são dois textos, Êxodo 16, do 1 ao 7, depois 1 Coríntios 10, 10 e 11. Iremos fazer um exegese, uma interpretação desse texto, que é consideravelmente fácil, depois iremos para os tópicos em resumo. Êxodo 16, primeiro. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Esse texto apenas fala do deslocamento de um local para o outro, logo após a passagem do Mar Vermelho. Mas o segundo versículo já nos traz algum ensinamento. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Porém, se você conferir comigo 1 Coríntios 10 primeiro, diz que não toda a congregação, mas alguns deles murmuraram. Vamos daqui a pouco conferir porque um texto diz toda e outro texto diz algumas. E também a pergunta: quantas foram as murmurações que o povo de Israel fez contra Deus? Versículo de número 2 ainda nos revela que o povo de Deus murmurou contra Arão e contra Moisés, colocando sobre eles a responsabilidade e de terem tirado eles do Egito e de agora eles estarem nessa situação. Ou seja, eles estão reclamando, descontentes, como que se o caminho não fosse esse. Não era para a gente estar aqui e nem era para a gente ter saído. Veja o que diz o versículo 3. E os filhos de Israel disseram, ou seja, murmurando, né? Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles estão conscientes que irão morrer no deserto. Mas eles não sabem que eles irão morrer no deserto, não porque eles estão no deserto, porque aqueles que estão no deserto, mas na presença de Deus, eles serão conservados. Eles irão morrer no deserto simplesmente por causa disso, que é a murmuração, a insatisfação e não conseguir compreender o que Deus está fazendo depois de tantos milagres, depois de tudo que Deus fez na terra do Egito. O versículo 3 continua dizendo: quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda a multidão? Então eles estão certos de que morrerão de fome e se lembram das carnes na panela e se lembram do pão no Egito. É muito importante você, professor de escola bíblica dominical, nessa lição, você se utilizar do texto de Deuteronômio, capítulo 8, dos versículos 2 ao 6. Veja a importância desse texto para a sua aula. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, ou seja, provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. O Deus Todo-Poderoso deixou bem claro
o propósito pelo qual Deus conduziu o povo de Deus para o deserto e não pelo caminho dos filisteus, pelo caminho que passa em Gaza, terra dos filisteus, porque ali eles encontrariam a guerra e eles não teriam mais ali habilidade, porque eles nunca foram guerreiros, mas apenas escravos e cuidadores de bicho. Então Deus está trazendo eles para o deserto para fortalecer, ajudá-los a compreender e viver a dependência de Deus, ser sustentado exclusivamente pelo maná, pela carne, pela água que saía da rocha. Ou seja, Deus nos conduz para uma situação de desconforto para mostrar que Ele é o nosso conforto. E a fé que Deus deseja de cada um de nós é a fé de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a proposta de Deus para o povo de Israel. Mas, depois da murmuração, no versículo de número 4, veja o que Deus diz depois da murmuração. Então disse o Senhor a Moisés: o povo murmurou contra Moisés e Arão. E agora eles murmuraram, então Deus fala a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Deus faz questão de dizer: se eu quisesse dar um banquete completo de tudo aqui, eu faria, mas eu vou mandar o pão a cada dia, para que cada dia eles venham, apanhem o pão, para que eu olhe para eles e veja se eles querem me obedecer de fato. Se eles estão animados e têm fé por saberem que todos os dias terá pão para eles comer. Ou seja, Deus está atendendo à necessidade a fim de tirar a murmuração, porque Deus sabe que o caminho da murmuração é um caminho que alimenta a insatisfação, que agora não há louvor e nem agradecimento, e o fim é desviar-se da presença de Deus. Êxodo 14:14 é um texto para nós entendermos que Deus queria que o povo se calasse e não murmurasse diante das dificuldades. O texto diz: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse versículo não é um elogio. Deus aqui está diante do povo, calando o povo, tapando a boca do povo, mostrando que quando não tem mais saída, Deus mostra a saída. Então Deus, ele está dizendo: eu vou fazer o milagre e vocês vão ficar calados. Ou seja, eu vou provar que vocês não precisariam estar murmurando ou reclamando. Porque se o Deus Todo-Poderoso fez tantos milagres, fez tantas destruições na terra do Egito, ele iria trazer vocês para o deserto para perecer? Então Deus estava se fazendo entender o tempo todo, mas o povo era rebelde e insistia em reclamar. Veja o versículo 5. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Por que Deus está dizendo isso? Por causa da questão do sábado, onde o homem tem que descansar de todas as coisas e também tem que prestar festas e homenagem a Deus. É o dia em que para-se de trabalhar e vai adorar a Deus, vai celebrar o Senhor. No versículo 6, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Por que Moisés está dizendo isso? Que à tarde vocês saberão que Deus os tirou da terra do Egito. É uma confirmação de que o deserto é o projeto de Deus. Então eles estão ali como que perdidos. Era melhor a gente morrer no Egito. Aí Moisés: não, calma. Deus falou comigo e vai dar pão a vocês. E vocês saberão que no deserto tem pão. Ou seja, saberão que o Deus que libertou vocês é o Deus da providência. É o Deus do Êxodo 3. E saberei. Ou seja, Deus deseja que o povo caminhe e saiba quem é Ele. É o Deus que manda o pão, é o Deus que manda a água, é o Deus que destrói os inimigos, é o Deus que impede que o povo aprenda ou permaneça na idolatria e os liberta de tudo isso. Só que estamos aqui apenas no início de uma grande trajetória do povo de Deus. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Tem algo importante, professor, para a sua aula neste domingo, porque por mais que o povo esteja murmurando, porque Moisés e Arão estavam liderando a saída, e eles murmuraram contra eles: Moisés, você veio fazer isso conosco, nós já estávamos bem. Mas o texto diz:
Amanhã vereis a glória do Senhor, ou seja, na alva virá o pão, porquanto ouviu as vossas murmurações, murmuração que não tem carne, não tem pão, contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? E aí, confira o versículo 2. Versículo 2 diz: E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés. Então, no versículo 7, Moisés protesta e diz: Quem somos nós para que murmureis contra nós? Então, o que Moisés simplesmente está dizendo é: o que eu estou fazendo é a obra de Deus. Eu estou fazendo o que Deus mandou. Então, se vocês estão reclamando, não é contra mim, vocês estão reclamando contra Deus. É isso que Moisés está explicando aqui. A provação, Deus sempre deixou bem claro que ela é suportável. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, que também é o texto dessa aula, o texto diz que não vos sobreveio tentação senão humana, ou provação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos provará acima do que podeis suportar, pois junto com a provação vos dará também o escape para que possa suportar. Então faltou eles entenderem isso, que Deus providenciará a força, Deus providenciará a alegria, Deus providenciará o alimento, Deus providenciará a proteção, Deus providenciará a proteção até do sol. Por isso que o Salmo 91 é atribuído a Moisés. Não te molestará o sol de dia, nem nada que vem à noite, nem os inimigos. Ou seja, o povo de Deus está bem guardado nas mãos do Todo-Poderoso. E agora partimos para o versículo 10 do capítulo 10 de 1 Coríntios. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então vamos analisar duas coisas aqui. Porque ele está dizendo alguns e quem é o destruidor. Então, por que em Êxodo 16 está toda a congregação murmurou e em 1 Coríntios 10, 10 está alguns deles? Em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 5 ao 7, existem outras ocasiões em que o apóstolo Paulo diz que foram alguns. Ele diz: Deus não se agradou da maior parte deles. Então o texto está dizendo que uma grande parte deles, e agora temos 10 espias que foram murmuradores e 2 que foram perseverantes, 2 famílias que foram perseverantes, pelo que foram prostrados no deserto. Então o texto não está falando de um episódio, do episódio onde eles estão logo após ter passado no Mar Vermelho, no deserto, sem água e sem pão. O texto está fazendo um resumo de toda a trajetória dos 40 anos e mostrando que alguns deles pereceram no deserto e caíram no deserto e morreram porque eles reclamaram e murmuraram e não compreenderam o propósito de Deus. Versículo 6: E essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito. No episódio do bezerro, você percebeu que Moisés e alguns se juntaram e mataram os idólatras. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, ou seja, foram celebrar a idolatria. Depois, no versículo de número 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Esse destruidor, ele também está em Êxodo, capítulo de número 12, e o versículo de número 23. O texto diz: Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então nós damos a entender que esse destruidor, ele é o quê? Ele é um anjo. Esse destruidor é um anjo que recebeu a ordem de Deus para tirar vida, semelhante àquele outro que tirou a vida de quase 100 mil pessoas. Então, esse anjo de Deus chega para cumprir as ordens do Senhor e Deus, através dele, ou na onisciência de Deus, vê aonde há o sacrifício e impede que o anjo entre lá. O anjo só vai entrar aonde for os egípcios que não se submetem ao Senhor. É daí onde vem a palavra Pessa, que foi traduzido para o português como Páscoa, que significa passagem. Por quê? Porque o anjo passou por cima, livrando o primogênito daquela casa da destruição e agora foi destruir o primogênito de todo egípcio.
Então, quem murmura perece pelo destruidor. E aí nós fazemos uma alusão a que período agora, se Paulo, em 1 Coríntios 10, está usando o destruidor novamente. E aí a resposta está no versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, ou seja, figura para nos ensinar, e estão escritas para aviso vosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Então o texto simplesmente está dizendo: olhe, preste atenção, vocês, como os servos de Jesus Cristo, se ficarem murmurando, esse pecado de murmuração levará vocês para longe do Senhor, e o fim dos tempos virá e vocês serão destruídos, ou seja, os anjos de Deus lançarão os ímpios no lago de fogo e enxofre. Então está fazendo alusão aos juízos de Jesus Cristo. Confira comigo o versículo 6 e depois o versículo 12 de 1 Coríntios 10. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, Paulo aqui está se utilizando disso e dizendo alguns deles, alguns deles, alguns deles, mas não todos. Alguns deles ainda há um resto de Israel. Até Elias achava que todos haviam se desviado, mas Deus disse: não, ainda conservei. Então Deus ainda sempre conserva os seus servos fiéis. Veja o versículo 12. Aquele, pois, cuida está em pé, olhe que não caia, trazendo a responsabilidade para nós não murmurarmos, não reclamarmos de insatisfação, mas crer no Deus da providência. E o que nós aprendemos até aqui? Nós não sabemos os planos do Senhor, nem os caminhos que o Senhor irá nos guiar. Por isso, antes de ficar insatisfeito pela nossa vontade não ser feita, nós precisamos entender que ser cristão é deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso, Paulo, em Gálatas 2,20, ele diz: eu não vivo mais eu, mas vi Cristo que vive em mim. Então agora é a vontade de Deus. Por isso que a exortação de Paulo em Romanos 12 é transformar a nossa mente, compreender a boa vontade de Deus e andar com a mente renovada segundo a vontade de Deus, ou seja, entregar-se completamente ao propósito. Então, aquele que se entrega ao propósito sabe que, mesmo dentro do deserto, ele não precisará ficar insatisfeito, porque se Deus nos tirou e nos libertou e nos conduziu para o deserto, então ele vai providenciar aquilo que é necessário. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6: buscai primeiro o reino de Deus ou dos céus e a sua justiça. E essas coisas que o texto fala, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Então, o Deus da providência é aquele que cuida de nós. Neste mundo, o Senhor Jesus Cristo já deixou bem claro em João 16:33 que neste mundo teríamos aflições, mas tende bom ânimo. Em Êxodo 13:17, Deus muda o caminho do povo de Deus, impedindo que eles vão para a guerra para serem totalmente destruídos, mas eles não conseguem perceber isso. Eles só veem aquilo que está diante dos seus olhos e não creem no Deus que os libertou. É por isso que Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Glorificar a Deus por tudo, sabendo que por mais que haja situações incômodas, situações constrangedoras e de aparente necessidade, Deus é supridor das nossas necessidades. O Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o teu coração. E ele diz em seguida: e serás verdadeiramente alimentado. Saindo da exegese da leitura bíblica em classe, nós entramos na introdução. Podemos ver que existem ações más ou obras más que saem da própria carne, diz o comentarista, ou seja, da natureza caída. Em Mateus 15, versículo 19, o Senhor Jesus Cristo diz que do coração do homem procede todo o mau pensamento. Então, essa incredulidade que os hebreus tiveram fez com que sucedesse a insatisfação, a murmuração, o burburinho, o descontentamento do povo de Deus, porque eles não estavam acreditando. É como se dissesse: como é que Deus nos traz para um lugar como esse? Esse é o lugar da morte. Enquanto para Deus, primeiro, é o lugar do livramento, porque não foram pelo caminho da guerra. Segundo, é o local do milagre, porque vai ter pão.
Terceiro, é o local de ensinamento, porque vai ter palavra, e é o local de glória, porque virá o tabernáculo e os utensílios, isso é a glória de Israel. Ezequiel capítulo 16. Ainda na introdução, o comentarista traz Filipenses 2,14, quando Paulo orienta e diz: Fazei todas as coisas sem murmuração. E aqui eu quero abrir um parêntese para lembrar que esse murmuração é um descontentamento e uma reclamação das coisas que não se deve reclamar. Ou seja, do agir de Deus, do cuidado de Deus para com a nossa vida. Não está nada relacionado à exortação quanto ao pecado, à exortação quanto à santidade, à disciplina de um irmão pecador, não tem nada a ver com isso. Estamos falando aqui de incredulidade, de pessoas cujas emoções estão afloradas e entraram não em um temperamento de estar sóbrio, né, ou ser moderado, mas de reclamar e não agradecer e não louvar a Deus pelo tão grande livramento que eles receberam agora atrás e agora já estão reclamando. Então temos que dar graças a Deus, porque Deus nos tirou das trevas e nos colocou na sua grandiosa luz. O que o comentarista faz no primeiro tópico? No primeiro tópico é a murmuração na Bíblia. E ele traz aqui a definição etimológica da palavra murmuração, e ele traz os termos em hebraico, liim, resmungar, reclamar, e também traz o substantivo igaion, meditação solene, conspiração, e do verbo grego goguzo, que significa resmungar, murmurar, ou seja, daqueles que se juntam para falar mal, ou aquele que se opõe, aqueles que estão insatisfeitos, receberam a salvação, receberam a bênção de Deus e ainda estão reclamando como se houvesse um grande mérito na vida deles para ganhar alguma coisa. Dentre as murmurações, nós temos a maior murmuração, porque nós temos o maior pecado que aconteceu aqui, que fez com que milhares de pessoas perecessem no deserto. E o maior pecado simplesmente foi murmurar da terra que Deus havia prometido e que Deus permitiu que eles entrassem para ver a terra. Tivesse um gostinho da terra que Deus tanto tem preparado e tem falado e conservado o povo para entrar lá. Os 10 espias, eles reclamam e em todo esse contexto, até Arão morre, né? E há tantas situações terríveis, espias morrem, milhares de pessoas morrem naquele mesmo dia e o restante peregrina no deserto até perecerem todos. Então, o pecado de murmuração, um pecado grave, porque aquela pessoa ela não glorifica a Deus. Ela recebe um presente e não gostei desse presente, queria um melhor. Então, precisamos atentar e ter cuidado com aquilo que nós falamos diante de Deus. Que tipo de comportamento tem o murmurador? O murmurador, segundo o segundo subtópico, ele tem um comportamento inconveniente, comportamento inquieto, cheio de indiretas sarcásticas. A grande maioria está se comportando, esperando a vez, esperando a vontade de Deus, esperando o agir de Deus, mas o murmurador ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele, no tempo dele e da maneira dele. E no meio do povo de Deus, lá no tempo de Moisés havia, nos dias de hoje, nos dias de Cristo e de Paulo havia. Os fariseus viviam murmurando das ações do Senhor Jesus Cristo. A própria igreja, em Atos 6, estava murmurando. Então, diante de toda a murmuração, Deus sempre está providenciando uma saída para não murmurar, que em Atos 6 foram os diáconos, para não atrapalhar a consagração da liderança na palavra e nas orações. E todo um contexto de murmuração só traz problemas na nossa vida espiritual, altera negativamente a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. É provado cientificamente que quando alguém está enfermo, mas a sua mente ela é boa no sentido de ela agradece, ela louva positivamente, diz Deus vai me tirar daqui, Deus vai me curar, mesmo que isso não aconteça, que essa pessoa vá morrer, a ciência diz que por causa disso a doença ela resiste mais à doença. A doença ela é mais repreendida e resiste um pouco mais porque está agradecendo, está em paz, está tranquila. Mente sã e corpo são. O crente murmurador, ele tem o seu olho tenebroso. O seu olho só vê o que é mal, só consegue enxergar a maldade.
Não é que ele não precise ter cuidado de sua vida. Não é que não precise, às vezes, desconfiar do que possa acontecer na sua vida de mal. Não é não se proteger. Não é ser inocente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas aquela pessoa que vê o mal, murmura ou até deseja que o mal aconteça na vida do outro. E o crente murmurador, ele tem uma indisciplina e um descuido com a sua própria vida. Ele não administra a sua vida emocional e se torna um instrumento do maligno. E o resultado, ele não tem fruto do espírito. Não consegue ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Não consegue ser agradável com as pessoas. Então ele está doente em si mesmo. Porque tudo que acontece, se é sol, reclama do sol. Se é chuva, reclama de chuva. Não é que nós não precisamos olhar para um palestrante ou pregador e dar o nosso juízo pessoal e dizer: não gostei muito dessa mensagem, ela não alcançou muito a minha alma, ela não me preencheu. Não é isso. O murmurador, ele não está apenas julgando para entrar algo bom na sua vida e retirar o que não presta. O murmurador é alguém que apenas desmerece. É alguém que, por ser inquieto, por ser descontente, ele desejaria e sonharia que tudo fosse de sua maneira e que as pessoas que estivessem ali fossem só a que ele gosta. Então, o murmurador, ele sempre trabalhará para que as coisas e o coração das outras pessoas se enfraqueça, segundo a dele, que já é fraca e já está morto espiritual. No segundo tópico, o comentarista traz murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. E ele fala sobre murmuração contra os líderes da parte do povo, mas, segundo o versículo 7, essa murmuração era contra Deus. Depois ele traz murmuração contra Deus, então dá no mesmo, e depois ele fala sobre o perigo de murmurar. Então, Deus, olha que interessante, Deus derramou 10 pragas para destruir o Egito. Deus deu ao seu povo 10 mandamentos. Enquanto isso, sabe quantas vezes o povo de Deus murmurou contra Deus, até Deus dizer a quantidade? Foram 10 vezes. Vamos conferir o texto de Números 14, 22 e 23. O texto diz: E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Deus está dando um resumo de toda a obra no deserto, e agora, nesse clímax em que os 10 espias murmuram, Deus está dizendo: nesses 10 murmurações, eu estou prometendo aqui que eles não entrarão na terra prometida. Porém, depois das 10 murmurações, que eu vou deixar os versículos aqui, se você desejar, você vai ler os 10 episódios em que houve as murmurações, mas depois de que Deus fala isso, em Números 14, 22 e 23, ainda há depois mais 3 murmurações dos israelitas. Então são 10 vezes até aqui, mas tem mais 3 murmurações também. Quando alguém é instrumento de Deus para a nossa vida, quando uma liderança, um pregador, um pastor é um instrumento de Deus e é usado por Deus para o nosso benefício, em uma exortação, em uma disciplina, em um ensinamento, de alguma maneira, quando nós reclamamos disso e dizendo eu não gostei, eu não aceito, eu não quero, nós estamos reclamando contra a própria obra de Deus. E o contrário disso, se nós, enquanto aqueles que fazem a obra, estão sendo abençoados por Deus, seja a mínima obra possível que eles façam. Por exemplo, Jesus Cristo, em Mateus 10, 42, ele disse que qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, em nome de discípulo, em verdade, vos digo que de modo algum não perderá o seu galardão. Então, reclamar contra a obra de Deus, porque eu não gosto desse, não gosto daquilo, nós estamos reclamando contra o próprio Deus. Nós estamos desprezando os investimentos de Deus sobre a nossa vida e isso é um grande perigo. Então, os perigos de nós murmurarmos a Deus é perder a nossa paz, ficar cego em relação às ações de Deus sobre a nossa vida e o fim é ser destruído. Então, o murmurador, ele não agradece nem pela salvação. Ele não está preocupado com salvação, nem com Deus, nem com santidade, nem com o povo de Deus. Então, o murmurador, ele é um desviado que se esforça para ser religioso quando este está no meio da igreja.
Então, olha o perigo que há em que nós temos uma vida de, ao invés de, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas e pelejas, nós levantarmos a mão para o céu e dizer: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Esse foi o comportamento do verdadeiro crente em Abacuque 3:2, em que o desejo de Abacuque é que as obras de Deus fossem renovadas no meio do povo. Então o murmurador, ele se esquece do que Deus fez. Aí vem Abacuque e diz: Senhor, aviva, Senhor, a tua obra. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal principal, Bíblia de Fato, explicando o que significa essa questão de avivar a tua obra. Então vai lá, entra no vídeo porque está bem interessante e vai servir também para a sua aula. E no tópico 3, o que o comentarista faz? No tópico 3, ele faz aquilo que ele estava fazendo no tópico 2, subtópico 3, porque é perigoso murmurar. Então, no tópico 3, ele traz murmuração, um pecado que nos impede de entrar na terra celestial. Mas antes disso, eu quero lembrar você que nós temos um grupo no WhatsApp, o grupo do canal EBD Sim Senhor, que eu vou deixar aqui nos comentários para você entrar no nosso grupo, ter um contato mais próximo conosco. E queremos dizer que quando nós completarmos 10 membros do canal EBD Sim Senhor, nós iremos fazer também, além deste vídeo, uma transmissão ao vivo num sábado à noite ou numa sexta-feira à noite, para nós termos um contato mais próximo e os irmãos contribuírem também conosco com o seu entendimento e fazendo perguntas sobre a lição e o que acharam da lição, e assim a gente vai caminhando. Se desejar contribuir com o canal de alguma outra forma também, temos o QR Code aí em cima e também pode entrar em contato conosco. Terceiro tópico, ele traz o fim dos israelitas murmuradores. E o texto que nós precisamos ler, e você precisa ler lá na sua classe, é Números 14, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então, todos os murmuradores caíram lá, literalmente, e vão cair, e no juízo do Senhor vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Ele continua falando sobre o destino dos murmuradores, que é a morte espiritual, e os males da murmuração, desânimo espiritual, contenda entre os irmãos, rebeldias e divisões ministeriais. O reino que é dividido, ele é completamente devastado. Então há mentiras, há calúnias, há inveja. Então não reclame do que Deus está fazendo. Tenha uma autocrítica para melhorar. O murmurador, ele não tem autocrítica, o murmurador, ele não está exortando para o povo ser santo, o murmurador, ele não está reclamando de algo que está realmente errado para melhorar. Não, o murmurador, ele é alguém insatisfeito, descontente, que ele reclama de tudo. Se aparecer um anjo de Deus na frente dele, ele reclama e manda o anjo sair para lá. Então é alguém que está espiritualmente e emocionalmente abalado. Ele está ferido. Muitas vezes ele foi ferido ou não se submeteu a um processo de sofrimento de Deus e agora não quer viver submisso a esse processo para crescimento. Porque, em resumo, e nós finalizamos com isso, qual é o objetivo do deserto? O objetivo do deserto é tirar o povo da idolatria para fazer um culto aonde Deus apareceu a Moisés no Monte Sinai. E esse culto vai trazer as leis, vai trazer o tabernáculo. Deus vai descer do monte e vai habitar no meio do povo de Deus, uma comunhão maior. Deus vai mostrar que tanto é provedor da água, do pão e da carne, como é o Deus que destrona os inimigos, porque ainda no deserto, antes de Canaã, o povo de Deus vai ter o seu primeiro inimigo. E mesmo assim, o povo não só murmurava, mas perseguia Moisés, queria a morte de Moisés, foram idólatras ainda no sopé do Monte Sinai, e Deus prometeu que eles não entrarão no meu repouso. Repouso, segundo Hebreus, também é a terra de Canaã, mas depois ele diz: ainda nos resta um repouso, que é a Canaã celestial ou a nova Jerusalém. Deus abençoe grandemente meu amado irmão, professor, superintendente, secretário de escola bíblica dominical. Essa lição é muito interessante e eu gostaria que você fizesse uma coisa: não murmurasse no domingo pela manhã na lição. Ou seja, não iremos apenas falar do que crentes fazem. Tem crente que faz isso, que murmura aquilo. Isso aí estaremos só murmurando dos murmuradores.
mas nós iremos mostrar que muito melhor é dar graças a Deus em tudo, porque nesse momento existem pessoas que estão sofrendo mais do que você e mais do que eu, e precisamos dar graças por isso e crer na misericórdia de Deus. Se Deus dá comida aos animais, Deus também nos dará comida, porque o próprio texto sagrado diz: nunca vi o justo ser desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Se algumas situações são difíceis, Deus se revela como Deus da provisão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se não é inscrito no canal EBD, sim senhor, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário o que você achou desta aula neste vídeo. E até o nosso próximo vídeo. Mas o nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, será a aula de número 8, confessando e abandonando o pecado. Iremos falar um pouco sobre a martiologia ou a doutrina do pecado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha uma ótima aula neste domingo pela manhã e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.